AG Consultoria e Gestão. Estamos aqui para mais uma dica que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plano de ação. Isso mesmo. Eu trabalhei durante muito tempo na área de qualidade, na área de gestão, e eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade mesmo, ou elaborar um plano de ação, preencher um plano de ação. Então aqui são dicas simples de um plano de ação básico, mínimo que a gente tem que ter para a gente formalizar aquilo que a gente quer fazer, tudo bem? Olha só, dá uma olhada aí. Pelo que a gente pode utilizar de plano de ação, tanto aonde a gente trabalha e mesmo aí para nossa vida. Às vezes eu quero organizar minha vida de forma planejada, eu consigo utilizar isso daqui também, ou numa planilha de Excel, que é o exemplo aqui que eu estou dando para vocês, ou mesmo no papel mesmo escrever. Então, o que eu coloquei de mínimo aqui de informação para que a gente consiga planejar um plano de ação? A origem. Então, assim, da onde que veio essa não conformidade, esse desvio? Então aqui eu posso colocar auditoria interna, eu posso colocar auditoria externa. É a origem, ou seja, da onde que veio o motivo do que isso aconteceu para que eu precisasse montar um plano de ação. Ou mesmo se eu for fazer aí para minha vida, eu vou colocar finanças, né? Vou colocar. Então, o primeiro quadradinho aqui, o que eu vou fazer? Então imagine que eu tenho um problema, que eu tenho a origem, o que eu vou fazer? Ou seja, são as contramedidas, né? Então, sei lá, eu vou criar um procedimento. Um exemplo, isso aqui eu estou mostrando o que eu vou fazer, né? Não vou criar um procedimento, eu vou fazer um treinamento com as pessoas. Estou colocando de maneira simples, né? Ou dentro das finanças, eu vou criar uma planilha de Excel. Um exemplo. Quem é o responsável? Essa etapa é extremamente importante porque aqui eu vou definir quem é o responsável, o nome da pessoa. E é extremamente importante isso, que a gente determine o nome, porque aí a gente cobra a responsabilidade ou do setor ou geralmente o nome. Então aqui o responsável por criar o procedimento vai ser o Felipe. Aqui, para treinamento das pessoas, vai ser lá o João. E quem vai criar a planilha de Excel aí dentro das finanças vai ser aí o Kleber. O Kleber vai criar. E aí aqui, quando se trata de uma empresa grande, geralmente a gente determina o local aonde será executado, né? Por quê? Porque às vezes veio um problema lá de auditoria interna, mas eu vou ter que colocar o procedimento em outra área. Não tem problema, isso aí acontece. Então onde que eu vou colocar? Né? Aonde que vai ser aplicado essa criação do procedimento? Não, vai ser lá na qualidade. Ou esse segundo plano de ação, treinamento, vai ser lá no setor de compras ou no setor financeiro, sei lá. E aí o Kleber vai criar uma planilha de Excel lá no setor da origem de finanças, lá no setor de controladoria. Ou se ele quiser, se ele está falando da vida dele, qual que é o setor da vida dele que está dando esse problema, né? Então, é o setor de saúde financeira. Como que ele vai fazer? Como? Então, quando a gente tem essa perguntinha do como, é como o Felipe, que vai aplicar lá na qualidade, vai criar um procedimento. Como que o João, que vai aplicar lá no setor de compras, vai treinar essas pessoas? Ou como o Kleber, que vai aplicar lá na controladoria, vai criar uma planilha de Excel? Então aqui eu vou determinar o como fazer, né? Então como que ele vai criar um procedimento? Então ele pode fazer por etapas. Então pode colocar aqui, reunião com as áreas para determinar o fluxo, né? Posso fazer isso e aí depois, vou colocar aqui
primeira coisa eu vou fazer reunião com o pessoal, aí eu preciso saber como é que funciona lá, né? E aí depois, imagina, eu sentei com o pessoal lá, certo? Então essa é a primeira etapa. Eu posso fazer um 2 aqui, né? Então eu reuni com as pessoas para determinar o fluxo e aí agora eu vou confeccionar, né? Eu vou confeccionar isso através de Word, através de Libre, enfim. Eu fiz a reunião com as áreas para determinar o fluxo e agora eu vou confeccionar, certo? Como que o João vai treinar as pessoas? Então ele vai agendar no corporativo, porque às vezes tem uma agenda corporativa lá para ele fazer o treinamento. Ele vai fixar no calendário, vai fixar lá no calendário para as pessoas saber quem que tem que fazer, né? Isso daí é extremamente importante, tá bom? Olha lá, ele vai colocar mais um. Então, como que ele vai treinar as pessoas? Ele agenda ou fixa no calendário. Então, como é, nesse caso, de auditoria externa, eu já tenho o que eu vou treinar ele, certo? Então, eu vou fazer um treinamento lá sobre como montar plano de ação. Não, Felipe, na verdade, eu não vou fazer treinamento com o pessoal, eu vou fazer uma cotação, porque aí eu vou terceirizar isso. Então, o João, lá no setor financeiro, vai treinar as pessoas, primeiro agenda no corporativo para determinar a data, e aí depois ele faz a cotação. Se tem uma cotação, depois eu tenho uma outra etapa, né, que você já deve conhecer bem, que é a aprovação, né? A aprovação do custo. E aí ele vai, certo? E aí quanto? Será que para fazer o procedimento tem algum valor? Não, esse aqui não tem valor não. Mas agora a cotação depois de aprovou, eu tenho um valor lá de R$400. E aí eu vou ter que desembolsar um pouquinho do dinheiro, né? Esse daqui, vou criar uma planilha de Excel. Não, mas eu tenho que pagar para alguém porque eu não sei mexer no Excel. Vamos colocar aqui um valor simbólico, tá? Sabendo aí que a gente não gasta aí para fazer planilha de Excel. Quando que eu vou fazer? Aqui eu coloco a data de início, tá? Então eu vou colocar 1/5/2025. Aqui eu vou colocar no dia 5/5/2025. Felipe, mas é feriado. Vê aí a melhor data que você pode colocar. Não vai demorar muito, eu vou colocar só até aqui, não tem problema nenhum. E qual que é o prazo final? Aqui eu vou criar um procedimento, em 15 dias está pronto. A gente tem que pensar muito isso, principalmente em algumas ações. Por quê? Porque não é toda ação que eu vou demorar 1 mês, 2 meses para que ela aconteça. Então, para eu criar um procedimento, mais 7 dias, dependendo da minha rotina, eu consigo criar, né? É importante, então, a gente olhar para essas datas de início e fim. Treinamento de pessoas. Eu vou ter que fixar no calendário. Então, pode ser que não tenha data. Eu tenho que fazer cotação, já demora mais, né? Será que eu estou respeitando o prazo do cliente? Não. Então, eu acredito que até final de junho, vou colocar aqui, tá pronto. E o Kleber lá, que vai criar uma planilha de Excel para controlar lá alguma informação do setor de finanças, né? Eu vou colocar aí, como é no dia 31/5/2025, vou colocar 15/6/2025. Aqui a gente vai preencher também, então, só pra gente deixar tudo bonitinho, né? Então, o que o Kleber vai fazer? Ele vai criar uma planilha de Excel. Como que ele vai criar isso, né? A ferramenta do Office, através, né? Deixar bem bonitinho, através da ferramenta do Office, né? Ou do Libre, qualquer ferramenta que tá aí, né? Ele vai fazer isso. O que mais ele pode fazer? Às vezes ele pode colocar aqui até metodologia, ou se você quiser colocar uma coluna aí de metodologia, não tem problema. Aqui é simples, tá? Só para você deixar bem organizado as informações, tá? Então o Kleber ele vai criar através da ferramenta do Libre, às vezes ele vai fazer uma reunião para alinhamento, sem problema nenhum. E aí a gente deixa tudo preenchido. Felipe, mas é muita coisa porque eu controlo isso da fábrica inteira, ou são muitos assuntos. Por que é interessante a gente separar essas informações?
Porque se você vier aqui, seleciona e vai em aplicar um filtro, eu vou ocultar essa coluna aqui, né, essa linha, e aí a origem, olha lá, ele aparece, ó. Então aqui eu quero saber quais são as ações só do João. Vou tirar aqui, ó, só do João. Ah, o João tem que fazer isso. O João da auditoria externa. Então, se tivesse um monte de origens, um monte de informações de pessoas, eu consigo selecionar para a gente montar um grande plano de ação e aí fazer o controle. Lógico, né? Essa aqui é uma informação, é uma ferramenta básica. A gente tem hoje softwares que a gente usa esse mesmo esquema, mas um sistema por trás disso, que vai me auxiliar a datas, a mandar e-mail falando, ó, não esquece, vai vencer por etapas, beleza? E aí, gostou da nossa dica de hoje? Simples e objetiva, né? Não esquece de seguir o nosso canal aí e até a semana que vem. Um abraço!